Olá, seja muito bem-vindo ao HNT TV, o podcast do site Hipernotícias aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no coração do Brasil, no centro geodésico da América do Sul e no ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o advogado Hélio Ramos para a gente falar sobre as atualizações da legislação eleitoral, o que pode, o que não pode nesse período de pré-campanha, das condutas vedadas aos agentes públicos e muito mais sobre o tema. Eu começo agradecendo a sua presença aqui conosco, doutor Hélio. Seja muito bem-vindo e grato pela sua presença. Muito obrigado, um prazer mais uma vez a gente estar aqui, né? É uma repetição de falar de direito eleitoral aqui no HNT TV, né? E é um prazer também a gente compartilhar o conhecimento com todo mundo que nos assiste aí na multiplataforma. Isso, Hélio, até porque assim, a cada ano a gente tem algumas modificações, né? A cada ano eleitoral. Então, a legislação eleitoral é muito dinâmica, né? Embora haja uma lei de referência, que é a 9.504, mas assim, a cada ano vem modificações, coisas que não existiam passam a existir, como inteligência artificial, que é um dos temas que a gente vai tratar. Mas eu quero começar com você sobre um assunto absolutamente atual, que é a participação do presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. Ele foi homenageado por uma das escolas. Isso gerou um grande debate nacional, se é ou não é crime eleitoral. E eu quero relacionar isso com dois outros eventos locais aqui de Mato Grosso. Um é o uso de um slogan da prefeitura de Várzea Grande, da prefeita, nos uniformes escolares, lá na cidade de Várzea Grande, aqui do lado de Cuiabá, e a participação de deputados no culto da Assembleia de Deus, que é como se fosse o Vinde Verde da Assembleia de Deus, né? Um evento que eles fazem de fé durante o Carnaval. Existe relação entre esses três fatos? Se sim, são condutas permitidas ou são ilegais, passíveis de representação, como está acontecendo? São bastante assunto aí, né? Bastante camadas, por assim dizer. Então vamos pegar aqui do final para o início, né? O culto da Umadrec, que é esse culto dos jovens da igreja da Assembleia de Deus. Lotado, né? Milhares. Grande templo, se não me falha a memória, né? E é um espaço muito grande, muito festivo, religiosamente falando, né? Eu já estudei lá. Eu fiz teologia, sou bacharel em teologia, formado pela faculdade lá da Assembleia de Deus. Então eu conheço bem o espaço lá, né? Não sou pentecostal, sou católico, tal, mas estudei lá como uma forma de conhecer a Bíblia e as diversas questões que envolvem a teologia. Em relação a essa questão, primeiro, a gente tem que os deputados, o próprio nome já diz, são deputados, são autoridades públicas indo a um evento público. Da mesma forma que eles foram ao Umadrec, eles poderiam ter ido ao Vinde Verde, como provavelmente vários foram ao Vinde Verde, né? Não deve ter dado a mesma repercussão, mas provavelmente deputados estiveram no Vinde Verde, que é outro evento que inclusive já transcendeu as fronteiras de Mato Grosso. Hoje você tem 10 estados participando do Vinde Verde aqui, pela informação que eu vi, né? Mas então, assim, são autoridades que foram a eventos públicos de religiões, o qual o Estado não tem que se meter. O prefeito Abílio foi em ambos. Isso, né? Inclusive, um dos patrocinadores, pelo que eu vi no Vinde Verde, parece que foi a esposa do prefeito, como vereadora, né? Eu vi, acho que a logomarca, se eu estiver errado, né? Mas, ou seja, então... Ok, prossiga que depois eu quero levantar isso. O Abílio não é candidato esse ano. Não, mas a esposa é. Ela é pré-candidata. Pré-candidata, assim como os deputados, né? Eu estou falando aqui no caso do Mas são autoridades. No caso do Vinde Verde, eu estou falando especificamente do deputado Tiago Silva, que é obreiro, missionário, ele é evangélico e tem um cargo lá, já não sei, não domino. E a deputada Janaína Riba, que não é, né? Que a gente sabe que não é, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Mas é deputada e aí foi convidada, né? Automaticamente se foi convidado também no Vinde Verde. Então, assim,
Houve pedido de voto? Não, eles foram lá participar a convite dos organizadores. Então, não enxergo nessa prática nenhuma conduta irregular, né? Tanto na questão do Vinde Verde lá com a vereadora, como na participação dos deputados no Madrec da Assembleia. Aliás, só assim para a gente ir agregando informação, a vereadora Samanta também não é católica, né? Ela é evangélica, né? Então houve aí uma inversão. A Janaína católica estava no evento evangélico e a Samanta e o prefeito, que são evangélicos, estiveram no evento católico. O que dá uma questão de, vamos dizer assim, de acobertamento do que a própria Constituição Federal prevê, que é essa questão de você não ter uma restrição a nenhum tipo de religião. E aí, quando eu falo isso, já fica ressaltada a questão, por exemplo, das religiões de matriz africana. E se eles tivessem ido a uma assembleia de uma religião de matriz africana? Também pode. Mas aí nós entramos numa outra discussão. Então, essa questão da presença deles, tanto como patrocinadores, como presença física como convidados ou até participantes como fiéis, não tem implicação jurídico-eleitoral, porque não houve nenhum pedido de voto, não houve, é uma participação, né? Por exemplo, você falou do deputado, que inclusive é obreiro, então, ou seja, a fé pessoal dele, você não tem como discutir isso, e a Constituição protege isso, né? Então, em relação a essa questão, a gente encerra, eu acho que como não é uma coisa irregular. Em relação a logomarca na Prefeitura de Várzea Grande, né? No ano passado, inclusive, eu fui provocado por alguns jornalistas que me perguntaram sobre essa questão da logomarca. Eu falei, olha, tem uma discussão no Superior Tribunal de Justiça sobre a questão de promoção pessoal, e aí não estamos falando de direito eleitoral, nós estamos falando de direito administrativo, de controle, de promoção pessoal dentro da máquina pública. A prefeita de Várzea Grande não é pré-candidata a nada, ela é prefeita, ela é executiva do município de Várzea Grande, e eu não vi o slogan, não vi... slogan, né? Não é logomarca, né? É uma logo. É um slogan, né? Slogan. Que é um slogan que não é o slogan da prefeitura, uma coisa assim. Parece que tem alguma coisa a ver com... Que a logomarca é permitida, né? Sim, a logomarca é o brasão do município. É o brasão do município, né? E aí o brasão do município é um símbolo oficial da cidade. Então, é o mais natural que é ele quem deveria estar, né? Então a discussão é essa é uma discussão de direito administrativo, tem a ver com improbidade ou probidade. A improbidade seria o ato ilícito, né? E a probidade é estar dentro da lei. Então a discussão em relação ao uniforme, que inclusive tem uma comissão processante na Câmara de Várzea Grande, né? Discutindo isso daí, é o papel do Legislativo Municipal fiscalizar os atos do Executivo, né? O que não exclui a fiscalização do Ministério Público em relação a essa questão, né? Mas essa é uma questão sem repercussão jurídico-eleitoral, é uma repercussão de jurídico-administrativa, constitucional. Inclusive é uma discussão que está sendo travada dentro do Superior Tribunal de Justiça em grau recursal, que provavelmente terá uma repercussão geral em relação a uma orientação a todos os municípios do Brasil, estados e a própria União. Essa é a questão. Bom, acho que esses dois pontos. Vencidos. E aí vem o ponto mais controverso, e esse sim, do ponto de vista jurídico eleitoral, que é a participação, eu não diria nem a participação, porque a participação, a gente vai colocar a participação no carnaval na mesma linha da participação no culto. No culto. O que é o carnaval? É uma festa. O que é um culto? Uma festa religiosa. Ah, mas é diferente. Sim, é diferente, não estou falando que é igual. Sim. É diferente, mas são
celebrações. Um é sagrado, o outro é pagão, profano, mas enfim, são eventos públicos. Públicos, né? E aí a participação do presidente, normal. Quem não lembra do Itamar e uma moça que estava lá, né? A moça sem calcinha, né? Não vi. Não, na época todo mundo viu. Na Folha de São Paulo estampou, foi manchete da Folha de São Paulo. Pois é, então a participação não há uma tajazinha, né? Inclusive, em vários eventos públicos, aqui no estado, você tem show na Chapada, que o estado de Mato Grosso, inclusive, patrocina. E o que eles fazem? Reservam um camarote para quem? As autoridades. A autoridade, o governador, o secretário, tal. Você já foi secretário, né? Provavelmente você já deve ter ido em algum lugar a convite, né? Não, nós temos aqui o espaço das autoridades. Aí vai lá o secretário, vai lá o governador, primeira-dama, né? A galera que está ali ao entorno da corte, por assim dizer, né? E isso não é problema. Então, participação, ok. Qual que é a grande discussão? A grande discussão é o seguinte: primeiro, propaganda antecipada, sim ou não, né? Quando a gente discute propaganda antecipada, nós discutimos a questão do que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu na pré-campanha, que é o uso das chamadas magic words, né? Que são as palavras mágicas para ser considerado propaganda antecipada. E entendendo propaganda antecipada como ela pode ser positiva ou negativa. E aí? O que é uma propaganda negativa? É aquela que desmerece o seu opositor, desmerece o seu outro lado, né? Então, em relação à propaganda, é crime? Não é crime. Propaganda eleitoral antecipada não é crime. É ilícito eleitoral. Doutor Hélio, o senhor está criando palavrinhas para poder justificar o negócio. Não. A lei de 97, não sou eu que estou criando, é a lei. Que é essa 9.504, né? Que vem, isso, a 9.504 de 1997, a Lei Geral de Eleições, que ela se coaduna com o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Então eu não estou inventando nada. Né? Sim. E aí, nesse caso, o que eu ia perguntar, ainda que fosse propaganda eleitoral, ela era punível com o quê? Com multa? Só, né? Então, o que diz o artigo, se não me falha a memória, 36A da Lei 9.504? Lá no seu parágrafo, ele estabelece o seguinte: havendo propaganda eleitoral antecipada, seja positiva ou negativa, é cabível a aplicação de multa de 5 a 25 mil reais o valor que foi despendido pelo gasto com a propaganda, né? E aí isso é apurado no próprio processo eleitoral, garantidão para defesa, contraditório. Certo, o cara gastou 100 mil reais com outdoors, por exemplo. Isso. Então seria o equivalente. Então é 5 a 25. Mas peraí, a propaganda era 100 mil de outdoor. O outdoor é proibido? É proibido o outdoor. Então, peraí, então não é 5 a 25, é 100. E aí aplica a multa. A multa gera inelegibilidade, gera cassação na propaganda? Não. Cá entre nós, olhando aqui o número 13, a questão dos jingles reconhecidamente postos dentro do samba enredo, né? Eu não vou repetir aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, assim, para mim, como jurista, sem contratação, né? Ou seja, ninguém me contratou ainda para fazer a defesa nem de um lado ou de outro, ao que me parece, houve propaganda antecipada. Por quê? Porque estava indo tudo tão bem, entre aspas, até eu ver o desfile. Quando eu vi o desfile, aí você tem materialidade, né? Isso, e por que o Tribunal Superior provocado não proibiu o desfile? Porque a Constituição da República de 88 proíbe censura e principalmente censura prévia. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista. O que nós vamos falar? Aí vem alguém que acha que eu e você falaríamos coisas que ofenderíamos alguém e vem nos bloqueia de fazer essa gravação desse programa aqui agora, porque nós iríamos dizer, isso não é permitido. Em cima de uma hipótese, né? Não. Então, o que o TSE fez? Fala, olha, a Constituição diz, é proibido censura, eu não vou proibir.
Deixa acontecer. Se acontecer e acontecer errado, ao que parece que está errado, foi o que o TSE disse. Assuma o risco. Uhum. Então, assim, em resumo, a sua avaliação prévia, assim, em relação ao desfile é que pode sim ter caracterizado propaganda eleitoral, porém, contudo, todavia, isso não geraria maiores repercussões. Calma, eu dividi em duas partes a resposta. Juridicamente falando, essa é a parte da propaganda. Essa questão da parte da propaganda, ela é mais tranquila juridicamente do ponto de vista eleitoral para poder falar. Por quê? Porque é dinheiro. Então, assim, aplicou uma multa de 1 milhão no Lula. O PT vai lá, parcela a multa em 60 vezes e vai pagar. Ele vai deixar de ser candidato? Não. Vai sofrer desgaste, você como marqueteiro sabe disso, é um desgaste ser condenado. Aí é outra história, discussão, né? Né? Mas ele não vai ter problemas com isso. Agora tem uma outra situação, e isso sim, os advogados e os juristas nacionais, eu participei de um grupo, tem 762 juristas, tem gente que já escreveu livro, foi ministro do TSE, que está lá, e o debate está muito acalorado. Aí sim, essa questão é complicada. Houve ou não houve abuso de poder econômico, abuso de poder institucional, que é o que a gente chama de abuso de autoridade. Por quê? Porque os desfiles de escola de samba recebem o quê? Verba pública. Da onde? Do município, do estado, da União. Quem é o presidente da União? É o beneficiário. Mas no caso dessa escola, ela recebeu? Todas as escolas receberam. Aí vem a discussão. Quem acusa diz o seguinte, olha, mas ela recebeu dinheiro público da Embratur. E ela recebeu dinheiro público da Embratur. É fato. Está no portal. Mas não foi só ela que recebeu. Todas tipo assim, receberam. Colocaram 12 milhões, pegaram 12 escolas, deram 1 milhão para cada uma. Ok. Então, peraí. Aí vem, quem acusa diz, mas ele usou a máquina. Aí quem defende diz, mas peraí, ele não usou porque todo mundo recebeu o mesmo tanto. Quem ganhou. O fato da escola ter perdido melhora juridicamente até a defesa da própria questão da propaganda e se houve ou não houve abuso. Ela não gerou então, dividendos, né, a discussão, Kleber, maior é em relação ao abuso de poder econômico e abuso de poder político, né, de autoridade institucional e tal. Porque mas, assim, essa deixa que é eu a te cassação. fazer uma pergunta. Qual que é a autonomia ou qual o grau de influência que o homenageado tem na decisão da escola de decidir homenageá-lo? Isso tem que ser apurado. E aí nós temos uma ação eleitoral que chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Imagine o seguinte, eu sou o cara da escola, a diretoria da escola, eu ia fazer uma homenagem a Maria Taquara, ok? Quem é Maria Taquara? Uma personagem cuiabana, tal, beleza. Aí vem o governador, o prefeito, o presidente, fala, olha, alguém deles, se vocês fizerem uma homenagem para fulano, eu arrumo um recurso para vocês. Eu arrumo patrocínio, eu vou pedir para o cara, eu vou pedir para o Kleber do HNT, se o HNT, porque é assim, você imagina o presidente... Seria um tráfico de influência. Isso. Então, aí a escola pode ter falado assim, peraí, então não vamos elogiar a Maria Taquara, vamos elogiar o Zé das Couve, presidente do não sei o que lá. Entendeu? E isso tem uma ação própria, chama-se Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para apurar o quê? Se houve abuso de poder econômico e abuso de poder político. Abuso de poder político. E aí, essa ação pode gerar cassação do diploma e a decretação de inelegibilidade. Da perda do mandato. Então, são duas repercussões. Né? Em relação ao abuso, aí você teria que aprofundar mais. Confesso para você que eu não tenho as informações sobre toda a situação, porque isso tem que ser muito debruçado. Como que a Justiça Eleitoral vai se posicionar em relação a isso? Eu tenho uma visão que é assim, o poder, ele sempre faz com que as coisas andem mais devagar para o lado do poder. Essa seria a minha pergunta, se daria tempo disso tramitar a ponto de impedir, de causar... A primeira coisa, ainda não cabe nem a propositura da ação, porque a propositura da ação é só depois do período eleitoral propriamente dito.
O PL já provocou o TSE, né? Essa notícia de agora eles estão provocando. Da quarta de cinza. Eles estão provocando sobre propaganda. Para Propaganda, poder criar ok. o quê? Porque, na verdade, o que os partidos, os jurídicos dos partidos de oposição estão fazendo? Que seria o que, se eu estivesse advogando para eles, iria fazer. Eu iria fazer o que a gente chama de tutela antecedente na busca de provas para a futura proposição da ação de investigação judicial eleitoral. Eu iria propor representação eleitoral de propaganda antecipada para poder buscar criar provas dentro de um processo de contraditório para usar na ação de investigação, para vir, aí sim, uma ação de investigação mais robusta, já toda ela calcada em matéria probante suficiente para poder caçar um presidente da República, que, veja você, não é coisa simples. Muito bem, eu acho que em relação a esses assuntos, assim, só tentando resumir de novo, e eu já vi que não é muito fácil a gente resumir não é. O que advogado fala, mas como eu não sou advogado, eu sou jornalista, eu me arrisco. Então, do caso da propaganda, o doutor Hélio acredita que pode sim ter caracterizado propaganda eleitoral antecipada, porém, a repercussão disso seria no máximo multa, nada que afete o pleito desse ano. Porém, ele levanta também a hipótese de existência de crime de abuso de poder econômico e de poder político, que aí sim gerariam repercussões mais graves, porém, isso também, um outro porém, o terceiro porém na mesma frase, e isso só a partir das convenções, quando começar mesmo a eleição. Isso, o processo eleitoral. Ok. Doutor Hélio, o que a gente pode destacar de mudança na eleitoral para as eleições de 2026 hoje no Brasil, e vamos trazer isso para a nossa realidade aqui em Mato Grosso? Tem algo em relação à legislação, nós não temos uma mudança muito forte, né? A lei não foi alterada no sentido de criar uma repercussão de, olha, mudou isso aqui. A gente vai ter um processo eleitoral calcado na resolução de 2019, com a legislação já consolidada da Constituição, do Código Eleitoral de 65, da Lei de Eleições de 97, da Lei dos Partidos, Lei 9.096 de 95, né? E a legislação esparsa, né, sobre transporte e tal, que são coisas que não têm uma repercussão muito grande. Então a legislação não mudou muito. O que vai mudar efetivamente? E nós estamos nessa fase preparatória para isso. Até o dia 5 de março, o Tribunal Superior Eleitoral tem o prazo de expedir as resoluções para a eleição de 2026. As resoluções, elas vão alterar as resoluções de 2019 e consolidar as alterações dentro dela. E isso corrobora o que eu disse, que não teremos tantas modificações. Mas a Justiça Eleitoral ela vai caminhar no sentido de ter uma prática incisiva, principalmente na questão, continuar com isso, inclusive, na questão das fake news. E essas fake news vão ser muito agravadas, é uma coisa que é uma preocupação da Justiça Eleitoral Federal e no nosso âmbito aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que é a questão das fake news baseada em inteligência artificial. Deepfake. Eu quero entrar nisso daqui a pouco, até como orientação mesmo. Nós temos uma eleição de deputado aí com, imagina, são 25 candidatos por partido, né? Nós temos aí pelo menos 20 partidos que estão registrados em Mato Grosso, então nós teríamos aí perto de 500 candidatos a deputado estadual, né? Então é um contingente bem grande. Mas eu ainda quero tratar, em relação a assuntos mais macro, me parece que há uma consolidação de interpretações, pelo menos, né? Por exemplo, aquela questão do 80-20 para o cálculo do quociente eleitoral. O que eu estou falando? Partidos que não atinjam o quociente eleitoral, que é a quantidade mínima de votos que cada partido precisa fazer para eleger um deputado, que possam disputar as vagas, mesmo que não tenham feito 100%, se atingiu 80%. Isso gerou na eleição passada um frisson, né? Não, você pode trabalhar com
com a possibilidade de eleger, mesmo se você não fizer o quociente eleitoral. Na prática, não teve nenhum caso em Mato Grosso na eleição passada de deputado, com essa possibilidade, né? Não. E até onde eu alcanço, também não teve para vereador. Como é que está isso hoje, doutor Hélio? Isso em Mato Grosso, existe alguma possibilidade de a gente eleger alguém nesse critério do 80-20? Possibilidade há, porque é só teórica. Teoricamente, do ponto de vista matemático. Na prática, eu não acredito que a gente vá se deparar com essa situação. A representação proporcional, e aqui quando a gente fala de representação proporcional, entenda-se que eu estou falando de deputado estadual e deputado federal, é muito comum o pessoal achar que o senador é proporcional. O senador é um cargo majoritário, né? Ele não é regido pela regra da representação proporcional. Embora ele seja um parlamentar, né, mas a eleição é majoritária. É majoritária. Então, assim, e aí o Senado esse ano tem 2 vagas, que é uma eleição matemática complicadíssima, né, que apresenta sempre surpresas. Né? E é majoritário para quem também não domina isso, porque são eleitos os mais votados, independente de outras condicionantes. Isso, né? E o eleitor tem direito a dar 2 votos para o Senado, coisa que não neste é muito ano, né? No ano que ano. Na próxima é 1, né? Somente 1, né? Pela renovação de 2/3 e 1/3. Mas a representação proporcional está nos artigos 105 a 110 do Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Ela foi alterada e tal, né? E aí, em 2024, foi julgada 3 ações diretas de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal consolidou as 3 numa só, para dar interpretação ao parágrafo 2º ou 3º aqui do artigo 109 do Código Eleitoral, em relação à aplicação das vagas restantes não preenchidas no sistema de média, que o pessoal chama de sobra, né, e no sistema de quocientes, que o pessoal chama de coeficiente, que não existe coeficiente, é quociente. O que é quociente? Dividendo, divisor, quociente. Aquela matemática do 4º ano do ensino fundamental, que a gente aprende lá atrás. Né? É uma coisa bem simples. Né? Então não é coeficiente. Então primeiro você faz no 105, 106 o quociente eleitoral, o quociente partidário, distribui no sistema de quocientes, não preencheu as vagas, você vai para o sistema de médias, preenchendo vaga por vaga, que é o que o pessoal fala, na sobra, elegeu fulano, né? Popularmente falando. Se não preenchido essas 2 situações, aí eu vou para o que o Supremo decidiu, que aí os partidos vão ter direito, mesmo não preenchendo o quociente eleitoral, de participar caso hajam vagas restantes não preenchidas nos passos anteriores. É assim que estabelece o Código Eleitoral. Aqui em Mato Grosso, eu nunca vi chegar. Né? Ou até um jornalista me questionou, no caso da não eleita ex-deputada Rosaneide, tal. Ela não entrou nesse sistema. Por quê? Porque foi a mais votada, né? Isso, porque não houve vaga. Não é que não preencheu 80-20, ou deixou de preencher 80-20, ou não chegou a concorrer. É que não chegou vaga. Não precisou chegar nesse ponto. Vamos tentar traduzir isso melhor aqui, doutor Hélio, para os nossos espectadores. Mato Grosso tem 8 deputados federais. Então você pega o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o seguinte, é a soma de todos os votos válidos na eleição, né? Isso. Que são os votos dados aos candidatos e aos partidos, os votos de legenda. Então vamos imaginar, para facilitar a conta, que nós tivemos 1.600.000 votos válidos. Estou falando isso para facilitar, né? Então divide isso aqui por 8 vagas. Então nós vamos ter aqui um quociente eleitoral de 200.000 votos. Por isso que eu peguei esse número. Então só vão disputar vagas, num primeiro momento, os partidos, se não tem mais coligação, partidos ou federações, que tenham conquistado pelo menos 200.000 votos. Correto. Então vamos imaginar que 5 partidos conquistaram. Mas esses 5 partidos só elegeram, que ninguém fez, por exemplo, 400.000 votos, nessa hipótese nossa, tá? Então eles só elegeram 5 deputados, direto. Então os 3 que faltam passam a ser escolhidos
no cálculo de média que o senhor falou agora, que o senhor se referiu. Isso, que é uma formulazinha matemática. É uma formulazinha matemática, né? A gente vai dividir o número de votos conquistados pelo número de vagas conquistadas mais um. Então, no nosso exemplo, vamos dividir o número de votos conquistados por 2, porque todos fizeram 1, correto? Isso. Aí, as maiores médias elegem os 3 primeiros que estão faltando, vai fazendo. O 80-20 só chegaria... só seria aplicado para o caso de nesse cálculo de médias não se preencher as 3 vagas remanescentes, né? Então não chegou a acontecer isso em Mato Grosso na eleição passada, tanto para deputado federal como para deputado estadual e também nas eleições de vereador, pelo menos aqui nas maiores cidades, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop. Nas pequenas piorou, então. Né? Porque preenche, vai mais rápido. 9 vagas, que os municípios pequenos têm geralmente, no mínimo 9 vereadores, né? E para mudar é muito difícil, então 9. Então acaba... E a maioria dos municípios de Mato Grosso, né, doutor Hélio, se a gente levar em conta que os 50 maiores municípios de Mato Grosso correspondem a 80% do eleitorado. Se brincar até mais. Não, eu já fiz essa conta, é isso aí, é exatamente isso. Então você tem aí outros 92 municípios que são basicamente os 9. Então, superado isso, para você que é pré-candidato, ou que ambiciona, que planeja ser candidato, que trabalhava com isso, mas eu posso ir para um partido pequeno, que mesmo que não faça aí em torno de 75 mil votos, que é a estimativa de quociente eleitoral para deputado estadual, se ele fizer 80% disso, a gente está disputando. Dificilmente isso aconteceria aqui. E mesmo se acontecesse, o candidato, para ter direito a ser eleito, precisaria ter no mínimo 20% do quociente eleitoral. 10%. 10% nesse caso? Mas não é 80-20? Na outra fase, estou falando disso. na fase das médias, mesmo na distribuição das médias, que o pessoal chama de sobras, o candidato, para preencher a vaga das sobras, ele tem que ter feito no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, na sua conta, 200 mil, o cara, para poder, né, ser eleito na média, sobra, ele tem que fazer 10% de 200 mil. 20 mil votos. Ele tem que fazer 20 mil votos. Por exemplo, isso é um negócio interessante, gente, porque hoje nós temos um deputado federal de Mato Grosso, o Rodrigo Dazaeli, de Rondonópolis, que era suplente do Abílio, que ele não teria sido eleito no cálculo de médias, porque ele só fez 6.900 votos para deputado federal. Então, 10% foi 175, 180 mil, ele precisaria ter feito no mínimo 18 mil votos, o dobro do que ele fez. Isso. Mas como suplente ele pôde chegar. Aí a pessoa fala assim, mas por que como suplente? Porque as pessoas têm que entender que quando a gente está fazendo a distribuição, e esse é um erro muito comum, eu não estou tratando de pessoas, eu estou tratando de partidos. Então, quem conquista a vaga proporcional não é o Zé das Couve, não é a Maria Baiana, é o partido. Dentro do partido, depois que o partido conquistou, que já consolidou, no caso do Rodrigo Dazaeli, como que ele assumiu? O Abílio virou prefeito. Se elegeu. Chamou aí tal, né? Tinha a questão da deputada também que faleceu, né? Chamou o Barbudo. Chamou o Nelson Barbudo. Que era o primeiro suplente, aí não tinha mais suplente, chegou nele. Aí ele fala assim, mas peraí, mas ele não fez os 10%. Mas aí eu já não estou garantindo mais a discussão do fazer. Eu estou garantindo a discussão do garantir o que foi feito. Essa é a diferença. Então o partido já conquistou aquela vaga é do partido. E aí ele puxa alguém dele para manter a representação partidária que ele conquistou lá no período da eleição. Partido, exato. Por isso que assim, o sistema proporcional, porque ele se refere ao conjunto de votos conquistados pelo partido, por todos os candidatos, não por um só. Gera muitas distorções, injustiças, que é o caso dessa eleição de 2022, que você teve a Rosa Neide, né, com mais de 100 mil votos.
mas não teve quociente, então ela não conseguiu se eleger, e o Rodrigo Dazaelli, com menos de 7 mil votos, acabou 2 anos depois virando deputado. Eu gosto sempre de lembrar do Dante Martins de Oliveira, né, em 1990, foi o deputado federal mais votado da história de Mato Grosso até aquele momento. E não conseguiu. E o mais votado do Brasil, proporcionalmente, né? Foi. Considerando o percentual de votos que ele conquistou aqui. E também um exemplo que o senhor lembrou antes aqui da gente começar a entrevista, do Enéas, né, que é o caso mais famoso. O Tiririca também. Tiririca, né, que são puxadores de votos, arrebentam de votos e aí acabam elegendo pessoas desconhecidas do público, porque são beneficiadas Aqui nós temos um exemplo não tão grande assim, mas a família Riva, né? O José Riva e hoje a sua filha Janaína, né? São grandes puxadores de voto. Eles fazem o quociente eleitoral próprio deles, né? Sim, mas assim, eles não chegaram a eleger um desconhecido, são puxadores de votos, mas nunca elegeram um desconhecido como nos casos do Tiririca e do Enéas. Do Enéas Carneiro. Muito bem, vamos agora falar de propaganda eleitoral, doutor Hélio. O senhor já tocou nesse ponto, mas vamos só, antes de a gente entrar na inteligência artificial, no deepfake, até tem um caso agora do Carnaval que o deputado Júlio Campos alegou, né, que uma imagem que circulou supostamente dele seria falsa, teria sido produzida por inteligência artificial. Mas agora, o que pode ser feito nesse período intitulado de pré-campanha? Existem algumas possibilidades. A pré-campanha ela foi instituída no sentido de propiciar uma ideia de diminuição de custo da própria campanha eleitoral. Porque como o período de campanha eleitoral, quando antigamente ele era de 6 meses, ele foi reduzindo para 3, e agora nós estamos aí com 40 dias de campanha, né? Se você botar no rádio e na televisão, 45 dias. Né? Dá até menos, eu acho. Né? E aí, acho que no rádio da TV dá 30. No rádio da TV dá 30 dias. Né? E aí, porque a propaganda começa liberada dia 16 de agosto e a propaganda no rádio e na TV conversa. Eu não lembro bem aqui o dia, mas é bem depois do dia 16. Então, rádio e TV dá mais ou menos 30 dias. Mas o que eu posso fazer na pré-campanha? Eu posso expor minha opinião, eu posso colocar meu posicionamento, eu posso, nas minhas redes sociais, até impulsionar algum conteúdo meu, com meus recursos, desde que esses valores não sejam aviltantes comparativamente a gastos eleitorais. Aí eu gastei R$6 mil com impulsionamento na minha rede social, Hélio, para fazer isso. Qual o alcance que vai dar isso? Você pode divulgar nome, imagem e ideia. Você pode tudo que pode na campanha, menos pedir voto. Correto. Você pode fazer tudo o que faz na campanha sem o que a gente chama de palavras mágicas, sem pedir voto. E não só pedir voto. Diminuir o outro também não é permitido, que é o que a gente chama de propaganda negativa. A antipropaganda, né? Isso, a antipropaganda. Nos casos majoritários, isso pode dar um efeito também, né? Bem positivo do ponto de vista de marketing e tal. Então, é com base nisso que o TSE mandou retirar uma propaganda uma postagem do Pedro Tax. O TRE? Que o TRE mandou tirar. Eu não vi a decisão, salvo engano, a decisão até do Dr. Pércio, que é o relator da propaganda nesse caso, e aí seria com base na propaganda eleitoral antecipada negativa. Negativa, né? Porque o Pedro o ex-governador Pedro Tax não pediu voto para si e nem atuou como pré-candidato. Ele faz uma denúncia, né? Sem entrar no mérito da denúncia. Claramente, o ex-governador se coloca como pré-candidato ao Senado e, claramente, a mídia e todo mundo aí a uma só voz diz que o governador vai renunciar para poder ser candidato ao Senado. E aí haveria o quê? Uma beligerância entre duas candidaturas. E aí seria uma propaganda negativa. Enfim, eu coloco isso porque isso poderia caracterizar o que o senhor já falou anteriormente em censura prévia, né? E mais, poderia anular um discurso de oposição, que ele é, por natureza, crítico.
né? Porque se a oposição não tiver crítica a fazer, deixa quem está continuar. É básico isso, né? Na verdade... E eu trago isso para outros. Por exemplo, o vereador não pode criticar o prefeito em ano eleitoral. Não é assim, né? Então, o nosso eleitoral tem também uma questão que ele diz o seguinte, que a crítica no processo eleitoral, ela tende a ter principalmente em relação a o que a gente chamaria de honra, né? Não aquela honra pública, mas a pessoal mesmo, né? O que eu penso de mim, né? Não é o que pensam de mim, né? Isso haveria uma mitigação, ou seja, uma diminuição. Por quê? Porque uma coisa é eu criticar o senhor da empresa tal, que não tem uma atuação pública, e aí a honra dele teria uma proteção maior. Já você, o que diz o TSE, quando se coloca à disposição para concorrer a um cargo público, então haveria uma diminuição nesse limite. Justamente por quê? Porque o cidadão tem o direito de conhecer sua vida pregressa. Né? E a sua vida pregressa, segundo um princípio do direito eleitoral, que a gente chama de vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular, tem que ser mais exposta. Para quê? Para que o cidadão eleitor possa conhecer a sua vida. E aí escanear ali ou colocar o microscópio mais perto de você para poder descobrir isso. Né? E aí esse é o debate, que inclusive acredito que vai ser, porque a decisão foi liminar, mas liminar, é notificado, e aí a outra parte vai apresentar as razões, vai falar com todos os membros do TRE, são 7, né? Para poder falar, olha, isso aqui não pode. Porque eu tenho o direito de criticar, eu sou cidadão e pai e tal, e ele é candidato, então tem que diminuir isso daí. Se você não quer tomar porrada, fica em casa. Eu trouxe esse exemplo só para ver se ele caberia como um exemplo de propaganda negativa, né? O senhor citou que não é só eu pedir voto para mim, mas eu dizer assim, não vota no fulano porque ele é ladrão também, né? Isso. Tá, o senhor está querendo falar de deepfake, inteligência artificial, e eu vou trazer um caso que aconteceu agora durante o carnaval, que circulou em grupos de WhatsApp, um print de uma tela de celular com imagens de 2 homens nus, provavelmente num quarto de motel, e um deles seria o deputado Júlio Campos. O deputado, em sua defesa, alegou que aquilo não era ele, aquilo foi uma imagem produzida artificialmente, por inteligência artificial. Inclusive abriu um boletim de ocorrência pedindo... A Delegacia de Crimes Cibernéticos. Pedindo apuração dos fatos. Isso é uma amostra do que a gente poderá enfrentar nas eleições desse ano, na sua opinião? Eu logo que saiu, eu recebi o link da matéria de um site esse que eu nem conhecia, né? E o link, logo depois vinha foto. Aí eu cliquei no link, quando eu vi, que eu demorei para olhar, e já tinham removido a matéria, mas a foto já vinha antes. Estava no WhatsApp, né? Claramente já com o intuito de fazer com que houvesse uma diminuição enquanto pessoa. A primeira questão é a seguinte, se é ou não é, isso não é da conta de ninguém. Isso não diminui ninguém. Né? Se você está com um homem ou com uma mulher... Não é crime, né? Vamos começar por aí, né? Que existe hoje uma pessoa, mas fulano estava com fulano, ou fulana estava com fulana, ou fulano estava com 2 fulano e duas fulanas. Isso não é da conta. Não tinha menor, não tinha incapaz, então não é crime. Isso é uma coisa da vida íntima, e a Constituição protege o direito à intimidade e à vida privada. A primeira questão tem que ser posta em relação ao direito da pessoa humana, né, que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição. Essa é a primeira questão. A segunda questão a imagem que foi posta, e eu vi esse caso aí, primeiro mal feita pra caramba, né, uma coisa muito tosca, tentando retratar uma situação puramente de diminuição da honra daquela pessoa. Então, claramente é um crime, tem que ser punido, e a grande preocupação da Justiça Eleitoral, e não só da Justiça Eleitoral, mas dos meios jurídicos hoje em dia, é
como reagir à qualificação cada vez maior da produção desses conteúdos. Eu já recebi vídeos que, assim, você, no primeiro momento mesmo, eu estou fazendo um curso de inteligência artificial com um cara que eu comprei aí, já tem 6 meses que eu estou estudando, aprendendo um monte de coisa, estou passado com algumas coisas, gente que é, né, já quase centenário, então a gente, né, fica olhando isso daí e fala... Só se nós somarmos as duas idades, né? Aí Deus sim, me livre. Pode ser que chegue a 100. Aí seremos os homens bicentenários. Então, assim, é uma situação que coloca claramente uma preocupação na justiça eleitoral. Por quê? Porque o cidadão comum ele não vai enxergar essa qualidade dessa produção dessa forma. Então, isso acende a luz de alerta no Estado brasileiro. O aparato repressor do Estado, e quando eu falo aparato repressor do Estado, eu estou falando do quê? Das mais variadas polícias. Polícia científica, a Politec nossa hoje tem deficiências de orçamento. O Estado de Mato Grosso tem uma Politec deficitária. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o jornal A Gazeta, que estampou na capa, né, com uma matéria dizendo que a Politec não comprava exame há não sei quanto tempo. O sindicato lá fala isso. Isso, né? Então, assim, nós precisamos que o Estado invista mais nesse setor. Ele está investindo em armamento, tá? Não estou dizendo que o Estado está investindo, deixando de investir, estou dizendo que esse setor hoje precisa ter no uma caso preocupação. da eleição, como o senhor falou, a eleição é regida por legislação federal, né? E quem atua, inclusive, nos casos de investigação eleitoral é a Polícia Federal também, né? Mas, subsidiariamente, onde não há a Polícia Federal, e ela não está presente em todas as comarcas, em todas as zonas eleitorais, em todas as cidades, aí é a Polícia Judiciária Civil. Mas assim, doutor, o que eu estou querendo levantar aqui com o senhor, para a gente já encaminhar para concluir a nossa entrevista, e usando de novo esse exemplo do deputado Júlio Campos, e eu concordo com o senhor assim também, que com tudo que o senhor falou, sem nenhum reparo, a publicação, olha, o exemplo que o senhor trouxe é muito bom para ilustrar o que eu estou querendo perguntar, assim, que o senhor recebeu um link de um veículo de comunicação, ainda que desconhecido, ainda que criado, né, de última hora para esse fim, mas isso a justiça consegue identificar e reprimir e depois responsabilizar. Na propaganda eleitoral, isso dificilmente vai acontecer. Isso. Ninguém vai colocar na televisão um produto feito por inteligência artificial para degradar alguém. Muito dificilmente alguém vai fazer isso. O problema é no WhatsApp. Que aí, como é que se combate isso? Porque isso fica de celular para celular. Mas olha, é crime compartilhar conteúdo criminoso. Mas como que aí, se nem a Polícia Federal consegue pegar e coibir uma ação viral, por exemplo. Quando fala viral é porque vai para centenas, milhares, e no caso de Brasil, às vezes para milhões de aparelhos. Como é que se coíbe isso? Primeiro, são duas questões. Primeiro, uma questão é a educação. As pessoas têm que ter educação de não compartilhar isso e checar essas coisas antes. Se a educação lascou, é muito subjetivo, né? Mas essa é a primeira questão que eu insisto nisso, até porque eu sou professor, então eu tenho sempre que falar da educação. Essa é a primeira questão. O outro ponto de vista é o repressivo por exemplo. Aí o cara vai falar assim, peraí, o justo vai pagar pelo pecador? Primeiro que ele não é justo. Ele está compartilhando notícia falsa. Então, no momento que você começa a coibir nas pontas mesmo e começa a regredir, porque esse tipo de repasse, ele deixa uma coisa que a gente chama de código hash, que é uma coisa que a gente vai conseguindo acompanhar. Deixa rastro, né? Para o bom entendedor. Esse rastro a gente consegue acompanhar, e a Polícia Federal, a Polícia Técnica, né? Esses meninos de programa aí que mexem com informática, eles conseguem... né? Os meninos programadores, eu não quero ter problema. Eles conseguem chegar em várias camadas disso. Consegue chegar no início? Não, nem sempre. Mas se você sim, começa a dar, com o perdão da palavra, porradas, né, em pílulas,
As pessoas vão criando. Mas o WhatsApp, se acionado ele é obrigado a informar. Ele informa e ele sofre, inclusive, por parte da Justiça Eleitoral, medidas coercitivas para que ele bloqueie e retire esse conteúdo. Aliás, o WhatsApp já adotou medidas, inclusive comerciais, né, porque ele estava perdendo dinheiro, com mensagens para disparos. Então, hoje uma conta comum, a sua, a minha, da pessoa que nos acompanha, não consegue mais. Aliás, mensagens com muita frequência, a gente só consegue mandar 5 de cada vez. Isso. Né? E eles restringiram isso mais ainda. O que o senhor está falando, eu trago aqui um exemplo para ilustrar das possibilidades de verificação, é esse caso aí horroroso lá de Caldas Novas, em Goiás, em que o síndico assassinou a moradora com quem ele tinha uma rixa, e as imagens que foram divulgadas agora, recentemente, foram do celular dela, que ela filmou ele agredindo ela, que ele, inclusive, tinha descartado o celular no esgoto e a polícia recuperou o celular e conseguiu encontrar o vídeo. Então ninguém está acima da lei, ninguém está absolutamente protegido nesse mundo virtual, embora haja essa aparência de que a pessoa está ali no anonimato, ela pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Não. Inclusive, eu quero registrar que as provas digitais, elas são muito mais, vamos dizer assim, fáceis de se conseguir e corroborar do que provas materiais da moda antiga, por assim dizer. Eu peguei um caso de homicídio de 1997, e aí, no processo, o cara falou assim, a acusação falou, aí o facão, que foi usado para cortar o cara, para poder tirar o sangue, para provar que aquele sangue do facão era da vítima. 1997, o facão sumiu, perdeu no fórum. E se achasse, o sangue estava seco, não tinha como fazer não sei o que, de não sei o que lá, de DNA, de mitocôndria. Ou seja, uma coisa palpável. Ok, se fosse digital, provavelmente lá. Tinha como recuperar. Você ia fazer um registro, e as provas digitais, quando elas são bem feitas, e há uma cadeia de custódia bem feita da prova, ela é irrefutável. Você não consegue quebrar aquilo ali, né? Porque ela é muito bem estruturada. A prova digital, ela deixa mais rastros probantes, né, do que uma prova material propriamente dita. Muito bem, muito grato ao senhor pela presença aqui conosco. Eu tive a honra e a alegria de conversar aqui com o Dr. Hélio Ramos, professor de Direito, especialista com uma bagagem já de décadas no direito eleitoral, meu amigo de quando ele era bonito, não usava essa barba feia. E provavelmente eu o convide para voltar aqui, porque nós só estamos começando o ano eleitoral, né? Com certeza. Eu quero finalizar com um aviso a você, cidadão eleitor, você que prestigia o HNT. Não compartilhe pesquisa sem registro. O compartilhamento de pesquisa sem registro, Kleber, gera uma multa de R$53 mil a R$106 mil para a pessoa que compartilhou. E a pesquisa sem registro entra naquela fake news, né? E a pessoa que compartilhou é que vai responder pela multa. Fica ligado aí, Xomano.